Bom dia, quinto ano, tudo bem? Vamos começar então nossos estudos, mais uma semana aí, estudando a matemática. E essa semana, iniciando uma unidade nova, que é a unidade 5. Mas antes, nós precisamos corrigir a tarefa que eu mandei na sexta-feira, certo? Que foram as páginas, deixa eu conferir aqui, páginas 175, 176 e 179, para encerrar a unidade 4. Vamos lá? Começando então na página 175, o exercício 9, vocês tinham que indicar na reta numérica a esperança de vida desses países aí. Ele já tinha indicado de Luxemburgo, que é 82, tá? Agora, a Alemanha é 81,2, então percebam que eu passei um pouquinho de 81 e coloquei aqui, ó, a indicação da Alemanha. Ainda não chegou no meio também, tá? Então, vocês precisam prestar atenção nesses detalhes para poder indicar os decimais aí desses países, tá bom? Exercício 10 foi um exercício que vocês tiraram as dúvidas aí durante o plantão de sexta-feira, e a gente até resolveu ele durante o plantão, né? Então, ele queria que você, na letra A, contornasse as representações que estão incorretas, tá? Então, o Tadeu representou 4 décimos de várias maneiras. E a gente ia contornar aquelas que estavam incorretas. Então, quais estão incorretas? Esse aqui, essas duas, porque os dois representam 4 centésimos, não 4 décimos. 40 décimos também está errado. E aqui que é 4 milésimos, tá? O último aqui, que são 400 milésimos, ele está certo. Se a gente for reparar, o número 4 está na casa dos décimos. Aqui, ó, tá? Ele está na casa dos décimos. Então, representa, sim, 4 décimos. Na letra B, ele pede para explicar por que as representações que você contornou não estão corretas. Então, nós chegamos à conclusão, né, no dia da nossa aula, que é porque indicam números diferentes de 4 décimos. Elas estão incorretas porque elas representam números diferentes de 4 décimos. Exercício 11 pedia para contornar de vermelho quando o número for inteiro e de azul quando o número não for inteiro. Então, de vermelho, eu coloquei aqui, ó, 71, já estava claro que era um número inteiro, tem esses 2 zeros no final. 80 é 80 dividido por 80, que dá 1 inteiro. E 26 trezeavos é 26 dividido por 13, que dá 2. Então, esses são números inteiros. Agora, todas as outras frações aqui não eram números inteiros, então eu circulei de azul, ok? Exercício 12, podia usar aí uma calculadora para ajudar vocês, tá? Aliás, podia não, vocês tinham que usar uma calculadora para ajudar vocês. A gente ainda não aprendeu divisão com vírgula, né? Então, é o seguinte, toda fração é uma divisão. Então, aqui o que você tinha que fazer, ó, 9 dividido por 5 e descobriu aqui 1,8, tá? 1 inteiro e 8 décimos. 8 dividido por 3, vocês têm 2 inteiros e 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Isso aqui a gente chama de dízima periódica, quando repete, depois da vírgula, repete o mesmo número, tá? Então, aqui, eu coloquei só 3, 6 aí, né? Como se fossem 666 milésimos. E coloquei reticências, porque não acaba aqui o resultado, ele continua. Então, tem que pôr essas reticências, tá? Aí, depois, na letra C, 25 centésimos e na letra D, 125 milésimos, ok? No exercício 13, vocês tinham que fazer o contrário. Tinha que representar esse decimal em fração. Então, aqui, 75 centésimos, 55 décimos, 225 milésimos e 169 décimos, tá? Tinha a opção aqui depois, se vocês quisessem, simplificar. Eu não coloquei a resposta simplificada porque o exercício não deixava isso claro para a gente. Se algum de vocês quis simplificar, tornar a fração irredutível, ok. Bom, aí na página 179, vocês tinham a seção O que eu aprendi. Tinham aí várias perguntas, né? Na verdade, várias frases que vocês tinham que completar com algumas palavras que nós trabalhamos nesta unidade. Tá? O que nós aprendemos a fazer com os números decimais. Depois de preencher essas frases, era só procurar aqui no caça-palavras onde estavam elas. Tá bom? As páginas 177 e 178 não eram obrigadas a fazer, tá bom? Eu deixei livre aí para quem quisesse fazer ou não. Então, o que acontece agora? Após a correção, nós vamos começar o trabalho, então, com a unidade 5, tá certo?
Essa unidade começa na página 180 e vai falar sobre a probabilidade e as diferenças entre os países, ok? Bom, esse aqui é o painel inicial com a foto de alguns países, tem algumas perguntas aqui do painel inicial. Aí nós temos aí o Ideias em Construção, na página 182. Olha só o que acontece aqui, gente. Os países são muito diferentes uns dos outros, e essa variedade é percebida por características como o clima, os tipos de vegetação, a existência ou não de praias, os tipos de animais que vivem lá e etc. Por isso, os hábitos, práticas culturais e manifestações artísticas também são distintas, também são diferentes. Então, como os países são diferentes em clima, vegetação, se tem ou não praia, se passa ou não um rio por lá, né? Como eles têm essas diferenças, os hábitos e costumes das pessoas que lá moram também são diferentes, tá? Cada país tem sua cultura, cada país tem seu hábito, cada país tem seu costume. Olha o que acontece aqui, ó. Nós temos um quadro, tá? Com as características dos países vizinhos do Brasil, certo? Então, olha o que acontece aqui, ó. Vamos ver, nós temos Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. São 11 países aqui da América do Sul, tá? Olha o que ele fala. Considere a seguinte situação. O pai de Joaquim comprou as passagens para a próxima viagem e quer que o filho adivinhe o destino. Veja a dica que ele deu a Joaquim. A dica que o pai deu é que é um país da América do Sul, de todos os países. E aí Joaquim falou assim, ó, acho que esse país possui litoral, faz divisa com o Brasil e tem o espanhol como um de seus idiomas oficiais. E aí vem a número 1. Quais os países da América do Sul que não apresentam todas as características que Joaquim citou? Primeiro, possui litoral, tá? Então aqui a gente já vai escrever quem? Bolívia e Paraguai. Segundo, faz divisa com o Brasil. Faz divisa. Todos esses fazem. Quem não faz? Ó, Chile e Equador. Então, a gente tem que colocar também aí Chile e Equador, tá? E por último, ele fala, tem o espanhol como um dos seus idiomas oficiais. Então, a gente tem que colocar aqui, ó, Guiana e Suriname, porque não fala espanhol. Então, vai ser Bolívia, Paraguai, Chile, Equador, Guiana e Suriname. Agora vem, ó. Quais os países que apresentam as características que Joaquim citou? Então, tem que apresentar aí todas as características, tá? Vamos lá. Argentina, então, 1, né? Nós temos. Colômbia, 2. Peru, 3. Uruguai e Venezuela. São 5 países aqui, então, que a gente vai escrever no exercício 2. Na número 3, ele quer que a gente pinte os quadradinhos, que representa a probabilidade de Joaquim ter acertado as características do país. São 5 países que nós colocamos aqui no exercício 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? Pintar 5 quadradinhos. De 11, é possível que 5 países sejam aí o destino, tá? A probabilidade de Joaquim ter acertado o destino das próximas férias é maior ou menor que a metade? Explique. É menor, tá? Porque se de 11 ele acertou 5, aí vai ser menor, né? Então, a metade de 11 seria 5,5, né? Então, assim, para poder ser maior que a metade, ele teria que ter acertado aí 6 ou mais países para poder ser maior que a metade, tá? Então, é menor, tá? Porque a quantidade de países com as características que ele citou não chega na metade de 11 aí. Olha a página aí 184. Vamos trabalhar então sobre o raciocínio combinatório. Quando a gente vai falar sobre raciocínio combinatório, nós temos algumas formas de fazer isso, tá? A gente pode fazer pelo quadro de possibilidades, a gente pode fazer por fração, a gente pode fazer pela árvore de possibilidades. Então, hoje nós vamos ver o quadro de possibilidades, tá? E o diagrama de árvore. Fazer aí a árvore das possibilidades. Então, olha o que acontece. Franciele vai viajar a trabalho para o Canadá em janeiro, quando será inverno lá. Ela vai levar, então, muitos acessórios para se proteger do frio.
Destaque os adesivos do material complementar e colhe-os no quadro a seguir para ajudar Franciele a determinar as possíveis combinações de cachecol e gorro que ela poderá usar durante a sua viagem. Esses adesivos, deixa eu ver, eu anotei aqui. Esses adesivos, eles estão nas páginas 318 e 319, lá do final do livro. O que a gente tem que fazer, então? Ó, aqui, a gente vai combinar quem? Cachecol azul com gorro preto, cachecol azul com gorro vermelho, cachecol azul com gorro azul, cachecol vermelho com gorro preto, cachecol vermelho com gorro vermelho, cachecol vermelho com gorro azul, tá bom? Vai ficar assim essa resposta, ó. Tá aqui, as combinações, ok? Continuando. Quantas combinações Franciele pôde fazer com seus acessórios? Ó, 3 mais 3 aqui. Então, nós temos 6 combinações possíveis, tá? Então, vamos fazer aqui 6 combinações. Nessa situação, podemos determinar a quantidade de combinações por meio de uma multiplicação. Se ela tem 2 cachecóis e 3 gorros, significa que ela vai ter, então, 6 combinações. É só fazer 2 vezes 3, tá? Agora, olha o que ele fala no exercício 2. E se Franciele levar 5 cachecóis e 6 gorros na sua viagem? Se isso acontecer, o que a gente tem que fazer, então? A gente tem que fazer 6 vezes 5. Por quê? Se ela tinha 2 cachecóis e 3 gorros, a gente fez 2 vezes 3, que deu 6. Se ela aumentar essas possibilidades, vai aumentar as combinações também. Então, ela vai ter aí 5 vezes 6, ou 6 vezes 5, que vai dar 30 combinações diferentes. O quadro de possibilidades é muito mais fácil da gente identificar a quantidade de possibilidades, porque é só multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Vamos ver o que ele fala agora sobre o diagrama da árvore, tá? A família de Mariana está planejando uma viagem internacional. Para organizar essa viagem, eles precisam decidir se irão viajar durante as férias do mês de julho ou do mês de janeiro. Além disso, precisam escolher qual o país de destino. Após conversarem, eles definiram 4 destinos possíveis. Então, pode ser, ó, Argentina, Austrália, Marrocos ou Portugal. Tá? A família, então, pode viajar ou em janeiro ou em julho. E eles querem aí viajar para 4 países diferentes. Então, olha só o que eles fizeram aqui, ó. Quantas são as possibilidades de escolha para a viagem da família de Mariana? Então, ó, primeiro, são 2 meses diferentes, tá? Então, nós temos aqui, ó, janeiro e julho. Para cada mês, 4 países possíveis, tá? Então, em janeiro, ela pode ir para a Argentina, para a Austrália, para o Marrocos ou para Portugal. Em julho, ela pode ir para a Argentina, para a Austrália, para o Marrocos ou para Portugal. Esse é o diagrama da árvore. Por que chama diagrama da árvore? Porque parece o tronco da árvore, sabe quando tem os raminhos da árvore? Tá? Então, esse aqui é chamado de diagrama da árvore, porque nós temos um tronco e os galhos, vamos dizer assim. Certo? Olha o exercício 3. Observando o diagrama de árvore, quantas opções de viagem a família de Mariana tem para escolher? Quantas opções ela tem? Ó, ela tem 2 meses e 4 países diferentes, ou seja, 2 vezes 4. Então, ela tem 8 opções. Aí ele pede para falar quais são elas. Então, esse aqui vocês têm que escrever possibilidade por possibilidade, ó. Viajar em janeiro para Marrocos, Argentina, Austrália ou Portugal, ou viajar em julho para Marrocos, Argentina, Austrália e Portugal. Continuando, tá? Aqui na página 187, ele diz o seguinte: essas possibilidades surgem de combinação de 2 meses e 4 destinos diferentes. É o que eu falei lá atrás, tá? 2 meses, 4 países diferentes. Então, 2 vezes 4, 8 números de combinações. Se a família descartar a possibilidade de ir para a Austrália, quantas serão as combinações possíveis entre meses e destino? Então, olha, descartou um país, ou seja, vão ser 2 meses ainda, só que ao invés de 4 vão ser 3 países. Então, aqui a gente vai ter agora 2 vezes 3. Então, a combinação agora serão 6, tá? 5. Se em vez de 2 meses, Mariana e sua família tiveram opções de 4 meses diferentes, 4 opções de meses diferentes para viajar,
quantas combinações entre meses e destinos teriam? Então, se fossem 4 meses, ó, que seria 4 e 4 destinos. 4 vezes 4 seriam 16 combinações diferentes. Agora, olha o exercício 6. E se Mariana tivesse que escolher entre 3 meses e 7 destinos? Então, serão 3 vezes 7. Isso dá, então, 21 combinações, certo? Turma, o que acontece? Como eu disse para vocês, é uma unidade curta, tá? Não é difícil, mas lá no livro de exercícios complementares, deixa eu pegar o meu aqui. Lá no livro de exercícios complementares tem muitos exercícios sobre isso, mas muito mesmo, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou separar só alguns para vocês resolverem de tarefa, tá? Alguns só para vocês resolverem de tarefas. Outros, nós vamos fazer nas nossas aulas ao vivo, ou vocês podem fazer em casa para ir treinando, tá? Mas eu não vou fazer todos os exercícios do livro de exercícios complementares, porque eles são muito repetitivos, tá bom? Vocês vão perceber isso na tarefa de hoje, tá? Olha só qual vai ser a tarefa de vocês. Então, a tarefa de vocês no livro de exercícios complementares serão as páginas 92 e 93. Olha o que vocês vão ter que fazer na página 92. Karina vai pintar sua casa e, para obter as cores das tintas que deseja, precisa misturar uma base a um corante. Ela tem 3 tipos de base e 4 tipos de corantes disponíveis. Karina obtém uma cor diferente ao misturar uma base a um corante diferente. Construa um quadro de possibilidades de tintas que a Karina pode criar, misturando uma base e um corante. Então, para poder exemplificar como vocês podem fazer esse exercício, eu abri aqui um arquivo de Word, tá? E desenhei uma tabela para vocês poderem entender. Então, nós vamos fazer assim, ó, o corante versus a base, tá? Como assim, corante versus base? Isso significa que aqui a gente tem, ó, corante 1, corante 2, corante 3 e corante 4, tá? Deixa eu aumentar aqui para poder ficar uma tabela decente. Pronto. Deixa eu dar um espaço. Aí. Aí aqui, nessa coluna, o que a gente vai fazer nessa coluna? Aqui a gente vai fazer as bases, ó. Base 1, base 2 e aqui base 3, tá? Como nós vamos fazer aqui então? Como vai ser essa resposta? Aqui eu vou fazer então, ó. Base 1 com corante 1. Aqui, base 2 com corante 1. Aqui, base 3 com corante 1. Ai, nossa, tia Simone, tem que fazer isso, pro Simone? Tem que ser assim? Tem, tá bom? Tem que ser assim. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que desenhar um quadro de possibilidades entre corantes e base, tá bom? Depois de desenhar, ó, aqui tem o espaço para desenhar o quadro, ele fala o seguinte: quantas tintas Karina pode obter usando uma base e um corante? Se ela tem 3 tipos de base e 4 tipos de corante, ela pode ter aí quantas cores diferentes? Tá? 2. A escola Hexágono vai mudar o uniforme dos alunos. Observe o quadro a seguir com as opções das peças de uniforme. Parte de cima, camiseta de manga curta, camiseta de manga longa, regata, blusa flanelada ou camisa polo. Parte de baixo, calça de algodão, calça de tactel, bermuda de ginástica ou bermuda comum. Mesma coisa, vocês vão construir um quadro de possibilidades com as combinações possíveis. Só que vocês vão fazer assim, ó, uma coluna, parte de baixo e as outras partes de cima. Aí faz as combinações, tá? Pelo quadro de possibilidades. Simone, posso fazer essa tabela no computador, imprimir e recortar? Pode, se você tem essa possibilidade, pode, tá? Agora, se você não tem essa possibilidade, eu quero um quadro bem retinho, bem bonitinho, bem perfeitinho aqui, certo? E aí ele pergunta, quantas possibilidades de combinação para o uniforme da escola Hexágono? Bom, são 5 partes de cima,
4 partes de baixo. Então, vocês fazem os cálculos aí para saber quantas possibilidades tem. Certo? Então, beijos, até a nossa próxima aula.